Oi, pessoal. Hoje eu vim aqui num lugar diferente para tentar acessar o campo morfo deste lugar aqui. É uma casa ao lado da minha, está abandonada, como vocês podem ver, ó, tá? Tá fechada há muitos anos aqui. A única coisa que eu sei é que um senhor de idade morava aqui e ele, desde que ele não sei se ele morreu, eu não sei se ele ficou muito doente e saiu dessa casa. Enfim, ela não foi vendida, ela não foi tocada, tudo ficou do jeito que estava. Então eu vou colocar aqui um representante para esse senhor de idade. E vamos tentar captar aqui as informações desse campo, o que houve aqui, né? O que este lugar nos diz. Então eu vou colocar. E vamos ver aonde que esse bonequinho vai. Ó, ele já olhou para cá, ó. Tá vendo? Ele veio em direção à morte, ó. E o que tem mais nessa casa? Ele olha também pro casamento. Então ele foi casado, morte. E o que mais? Agora ele tá parado aqui, nesse vazio, ó. Ele ficou olhando pra cá. Eu tirei o casamento e tirei a morte, né? Coloquei em campo. Agora ele tá se movendo, ó. Ele se moveu pra isso aqui, pra cá. Vamos ver onde ele tá parando. Tá. Agora ele tá se virando. O que mais que teve nessa casa? Pro casamento dele. Onde ele tá olhando, gente? Ele tá olhando, ó, a cabecinha dele, como vocês podem ver. Tá olhando pra cá. Acho que aqui tem a saudade da companheira dele. Então vamos ver o que mais que ele tá olhando. Ele tá olhando pra ela, gente. Eu vou virar a câmera aqui pra gente enxergar, ó, né, de outro ângulo. Eu não consigo me mover muito aqui, mas agora ele tá se virando. Vamos ver pra onde ele tá olhando. Ele tá olhando pra cá. Vamos ver o que mais. A morte entrou entre os dois, então pode ser que a morte tenha separado eles. Primeiro ela morreu, depois ele. Tudo se concentra aqui, tá vendo, gente? Olha, ele, a esposa, a morte entre os dois. E que né, a morte, depois que entrou no casamento dele, separou eles, né? Ele olha pra cá, ó, pro passado, né? Eu sinto que há uma enorme saudade aqui. Um pouquinho de culpa também, vocês estão vendo, gente, ó. Culpa. Lá no passado fica um pouquinho de culpa, né? Sempre nós colocamos a culpa, a morte se virou pra ele. Então, muito provavelmente, ele se sentiu um pouquinho culpado quando ela morreu. Aí ele ficou só. Gente, eu tô no abrigo de uma casa abandonada, então tem barulho. E ele, né, ele começou a seguir a morte também. A esposa, olha pra cá, ó. Talvez pode ser um filho que ela deixou, né? Isso também está aqui no campo. Então, o que nós temos aqui, né? O que a gente pode concluir? Que o senhor desta casa, a primeira coisa que ele se voltou foi pra morte e pro casamento. Depois, o que essa morte, esse casamento quis dizer? Ele buscou a esposa. Então, muito possivelmente, depois que a esposa morreu, ele também passou a olhar para a morte. Ele perdeu a vontade de viver. Essa casa aqui deixou de ter importância para ele. Aqui também, depois que a mulher morreu, ele sentiu um pouquinho de culpa. Depois nós entramos também no campo informacional da mulher, que ela olhava para um homem, talvez seja o filho dela. Ela também olha para cá, ó. O olhar dela está para cá. Ela também não queria se separar. Então, o que eu captei aqui desta casa foi que havia um casal, que a morte separou e ela foi primeiro e ele ficou com muita saudade, se sentindo culpado, e depois que ela se foi, ele também se deixou, ele também passou a olhar para a morte. Então eu vejo muita saudade, muito abandono. Bom, gente, eu ainda estou aqui na casa, tá vendo? Esta casa, quando nós mudamos aqui, ela tava cheia de mato, ela tava muito feia mesmo, né?
E daí, o meu marido pediu pro dono se a gente podia guardar aqui a moto, hoje ele guarda o barco. Então, o meu marido, ele cuida aqui do mato, da limpeza aqui do local. Mas a casa não tem jeito, ela tá abandonada mesmo, ela tá caindo tudo, enfim. Depois que eu fiz essa gravação, eu fui conversar com meu marido, se ele sabia um pouquinho mais da história do dono dessa casa, porque eu realmente não sabia de nada. Aí ele só falou que a única coisa que ele sabe é que o senhor que morava aqui ainda está vivo e quem toma conta da casa é o filho. A casa está fechada porque o pai dele não quer que mexa em nada e que ele não morreu. Ele está viúvo, está com Alzheimer e... Bom, é tudo que o meu marido sabe e me contou. Agora vamos fazer a relação com o que a gente captou em campo. Alzheimer, quando a gente esquece as coisas, é porque tem um segredo. Tem um segredo onde a gente guarda uma culpa aí, né? E a gente não quer lembrar, porque isso dói. Ele deixou-se, parou de olhar para a vida dele e entrou naquele estado de esquecimento, né? Aquele olhar para a morte, aquele olhar talvez da culpa por algo que devia ter feito e não fez, ou por algo que não devia ter feito e fez. Enfim, o que o campo captou aqui foi um olhar para o passado, muita culpa. Vou dizer muita, mas tinha culpa, tinha um olhar para o passado, tinha um olhar para a morte, tinha muita saudade, tinha a separação de um casal por causa da morte. Então isso foi o que o campo captou. E o que eu consegui descobrir através do meu marido é isso. Gente, eu tô passada. Quando eu comecei a fazer essa gravação aqui, meu marido não estava em casa. Aí, quando eu fiz tudo, eu perguntei pra ele algumas coisas, se o senhor tinha morrido, porque era isso que eu não me lembrava, se ele tinha morrido, se ele não tinha morrido, é só isso que eu sabia. E daí ele falou que não, que ele tava com Alzheimer e que ele não quis tocar na casa. Bom, aí eu vim aqui, comecei a colocar os vídeos, aí o meu marido falou assim, então, eu lembrei, parece que eles perderam um filho aí. Gente, note a mãe, a parte que a mãe fica olhando pro filho, a parte que eu falo que eu senti saudade, muita morte, muita culpa, foi a perda deste filho nessa casa. Por isso que esse pai, os dois, né, eles não quiseram se desfazer de nada, as coisas desse filho ainda estão aí. Olha só, gente. Que fascinante. Eu juro por Deus, eu não sabia disso. Até eu constelar. Eu estou fascinada com a memória desse lugar. Amanhã eu vou voltar lá, ou mais tarde, e vou fazer um ato de reconhecimento, um olhar, né, de empatia, de amor para esta memória que está nesse lugar. A memória da mãe, a memória do pai e a memória desse filho que morreu. Então eu vou levar o meu reconhecimento, os meus pesos, os meus sentimentos a esse lugar, para descarregar a dor. Sabe por quê, gente? Eu sinto uma enorme tristeza aqui onde eu estou. E eu já constelei muito essa minha tristeza e eu acredito que eu estou compartilhando as memórias deste lugar, porque é germinada com a casa que eu moro hoje, que eu aluguei, que é onde eu trabalho. Então depois eu vou lá, meu reconhecimento, o meu respeito pela dor de vocês. E vou deixar aqui uma oração. Então, gente, isso é muito legal. O que eu tô querendo trazer aqui para vocês é que, através da constelação, nós conseguimos acessar as memórias de um lugar, as memórias das pessoas, de tudo que envolve a história da vida dela. Tá? Desde o nascimento, desde que ela recebeu lá dos ancestrais. Então, nós podemos acessar as memórias do campo morfogenético, as memórias, né, que quer dizer do sistema familiar, as memórias da pessoa e as memórias de um lugar. Então, é isso, gente. Sim, as paredes têm ouvidos. Então, se você tem um lugar, uma casa, um quarto, se mudou recentemente, ou no seu lugar de trabalho, tem algo que não tá legal, nós podemos sim fazer uma constelação familiar e descobrir o que está em ressonância com esse lugar, quais são as memórias que estão ali presentes e podemos ressignificar essas memórias, podemos fazer uma limpeza, colocando muito amor, colocando um olhar de reconhecimento e trazendo uma nova energia, uma nova informação para esse lugar. Isso é muito bacana, gente.